Senhores e senhoras, bom dia. Obrigado de novo por estar participando de mais uma live do Instituto Verea. Meu nome é Leonardo Verea, eu sou médico, psiquiatra, especialista em medicina psicossomática e hipnose clínica. Hoje nós vamos desenvolver o tema sobre como a ansiedade atrapalha o relacionamento entre pessoas, concluindo aquele ciclo de 4 programas sobre ansiedade. Então, nós vimos ao longo dessas 4 transmissões como a ansiedade, na verdade, é acúmulo de tensão. Então, o acúmulo de tensão é em função de situações nas quais a pessoa se sente insegura para lidar com aquela situação de uma forma natural, de uma forma tranquila. Então, ela acumula tensão, acumula, na verdade, energia negativa e, a um certo ponto, toda essa energia negativa tem que ser eliminada. Nós podemos eliminá-la, pôr para fora toda essa energia negativa, tanto de uma forma natural, então, através de atividades, através de lágrimas, risos, choros, suor, etc., como através de somatizações que envolvem o aparelho digestivo, o aparelho respiratório, o aparelho cardíaco, etc. Viver com ansiedade é, sem dúvida, uma situação desconfortável, porque você fica tenso, você não se sente à vontade e, a um certo ponto, você chega a uma situação na qual aparentemente não tem saída e essa tensão, esse mal-estar continua aumentando e necessariamente a um certo ponto tem que haver um curto-circuito para tudo isso. Então a ideia é conseguir mostrar para vocês hoje 5 situações mais comuns e como conseguir resolver elas para conseguir ter uma qualidade de vida melhor e viver bem. Primeira questão, de uma forma geral, em tudo aquilo que acontece na nossa vida, evidentemente a ansiedade também, nós precisamos simplificar a vida. E, segunda questão, por mais que a gente enfrente situações sérias, complexas, por mais que nós sejamos pessoas sérias, nós precisamos aprender a não levar tudo tão sério assim. A se deixar levar para aliviar um pouco tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Também porque todo esse pragmatismo, toda essa rigidez, toda essa seriedade não agregam valor nenhum e não nos ajudam a resolver a nossa vida, muito pelo contrário, complicam a nossa vida. Então, quando nós percebemos que estamos vivendo um desconforto e um mal-estar, ao invés de alimentar essa situação, pensando como vou sair dessa, e isso só alimenta a tensão e a ansiedade, porque é um círculo vicioso, nós precisamos conseguir dar um ponto de parada para tudo isso e procurar entender o que gera toda essa ansiedade, todo esse mal-estar, toda essa insegurança. E realmente é parar para tentar entender quais são as causas e, evidentemente, o efeito é esse nosso mal-estar. Então, uma vez que nós conseguimos identificar tudo isto, vamos promover mudanças. Promover mudanças para eliminar aquilo que, no fundo, nós já sabemos inconscientemente, instintivamente,
nós sabemos que a maior parte das situações que geram ansiedade e mal-estar são mal entendidos. Mal entendidos, que é o que eu disse que não deveria dizer, o que eu fiz que não deveria fazer, o que eu não disse que deveria dizer, o que eu não fiz que deveria fazer. Vocês percebem que dessa forma nós alimentamos um monte de mal entendidos. Aquela historinha que é pequenininha, que passa de boca em boca, se torna uma coisa extremamente volumosa e difícil de desarmar. Então, promover mudanças, resolver mal-entendidos, simplificar a nossa vida e não se levar tanto a sério. Vamos ver algumas situações mais específicas. Então, uma das situações mais comuns é quando essa ansiedade gera medo e desconfiança. E nós estamos falando do relacionamento de um casal. Um relacionamento de um casal significa não necessariamente marido e mulher, namorados, pode ser também pai e filho, pode ser funcionário-chefe, pode ser amigos, pode ser qualquer tipo de relacionamento entre duas pessoas. Pode ser comprador e vendedor, não faz diferença. Então, essa ansiedade gera medo e desconfiança. Então, nós percebemos que não conseguimos, em função de tudo isto, fazer o que queremos e dizer o que queremos. Então, por exemplo, no relacionamento sexual com o nosso parceiro, com a nossa parceira, não conseguimos fazer ou dizer o que gostamos. A partir daí, se alimentam mal-entendidos, porque ele talvez pense que ela goste de ser excitada de uma tal maneira, quando de repente ela não gosta daquela forma, ela prefere uma situação diferente, ou vice-versa. Então ele age de uma forma, ou ela age de uma forma que ele não goste, ou que de repente possa machucar. Mas se ninguém vai falar, todo mundo é educado, todo mundo é gentil, todo mundo quer agradar o outro, a situação não vai se resolver. E a situação não se resolvendo vai levar à situação que a um certo momento o casal vai ter que se separar porque a relação se torna insustentável. Olha que desperdício. Olha como um mal-entendido, a dificuldade de falar alguma coisa, gera mal-estar ao ponto do casal ter que se separar. Outra situação que acontece muito com os pacientes é entrar na zona de conforto. Então, deixar para depois a solução de um problema. E se deixar para depois é também dizer, falar, agir, enfim, porque tudo isso se torna difícil. Eu entendo que isso se torna difícil, porque nós precisamos superar aquelas limitações, precisamos superar aquelas dificuldades, precisamos vencer aquele medo de ofender, de melindrar o outro ou a outra. Só que na medida que a gente vai alimentando essa situação de mal-estar, a nossa ansiedade aumenta. E se a nossa ansiedade aumenta e nós não conseguimos resolver essa situação, o que acontece? Nos sentimos cada vez pior. E nos sentindo cada vez pior, nos tornamos cada vez mais inseguros e a nossa autoestima vai lá para baixo. E aí, como é que fica? Temos que enfrentar essa situação e não deixar para depois. Fazer aqui e agora. Falar aqui agora. Denunciar. Olha, você me desculpa, mas estou me sentindo agredido. As suas palavras me agridem, a sua atitude está me agredindo. Não é isso que eu quero, não é isso que espero, não é isso que faz bem para nós. Aí a pessoa se toca, porque de repente nem o outro lado percebe que talvez esteja agredindo.
ou esteja fazendo, agindo de uma forma não compatível com a realidade, de uma forma errada. Então, duas situações resolvidas. Terceira situação, que é uma consequência dessas duas, é ver essas duas por outro ângulo, é quando nós percebemos que o nosso interlocutor, amante, amigo, parceiro, companheiro, profissional, está ansioso e não consegue se manifestar. Então, por exemplo, aquilo que para nós seria uma ação simples, para ele, em função da ansiedade, em função do medo de errar, em função da dificuldade de estar na frente de outras pessoas, se torna uma ação extremamente complicada, extremamente desgastante, extremamente laboriosa, extremamente complexa. Tão complexa que a pessoa perde totalmente a naturalidade e começa a querer seguir o manual. E a hora que segue o manual, erra tudo e aí se atrapalha, se atropela. E o que nós temos que fazer? Nós temos que avisar, ajudar essa pessoa e ajudá-la a enfrentar e superar essa dificuldade. Nós temos que perceber tudo isso e não entrar em estado de ansiedade também, mas conseguir dar estímulos, incentivos verbais, não verbais, mostrar para essa pessoa que ela está sendo apoiada, que não está sendo cobrada, que não está sendo julgada, que não está sendo avaliada. E ajudá-la a perceber na possibilidade em simplificar aquela ação. Então, quando nós... Outra situação, nós é o que chamamos de evitação. A gente evita enfrentar situações conflitantes para não ter que viver uma situação de ansiedade. Situações conflitantes, por exemplo, é andar de carro com alguém que esteja dirigindo e nós não conseguimos ficar no banco da frente, ou eventualmente não conseguimos ficar no banco de trás. Então a gente evita andar de carro e só vamos de carro se a gente dirige. Então nos submetemos a um desgaste, a um sacrifício, a um cansaço e eventualmente a um perigo maior por não querer viver e corrigir essa sensação de ansiedade. Não vou nem falar ansiedade de pegar um avião e aí a pessoa se submete, eu já vi muitas situações, a longas, extenuantes viagens de ônibus, para não falar para alguém que você está com medo de avião. É complicado. Então, nós precisamos, percebendo isso, ou vivendo isso, voltar à fase inicial, entender as causas de tudo isso, elaborar tudo isso, e se a gente que está de fora percebe isso no outro, ajudá-lo com carinho, com diálogo, com uma aproximação, mostrar para ele que pode, que consegue, que não é tão difícil, que devagar, um degrau por vez, a gente consegue. Evidentemente que a ansiedade, essa situação de desconforto, essa situação de insegurança, essa situação de não se sentir à vontade, fazem com que as pessoas não vivam com alegria. E na realidade, nós vimos ao longo de todo esse período de lives e de transmissões que o objetivo da nossa vida é a busca do prazer. Então nós temos que ter alegria.
Nós temos que viver a nossa vida em alegria. Então, quando nós percebemos que em função dessa ansiedade nós estamos tristes, nós estamos de mal com a vida, não necessariamente estamos entrando em um quadro depressivo. Simplesmente estamos ansiosos e não estamos conseguindo sair disso. Então, precisamos perceber que o resultado disso são as opções que nós fazemos. Porque a vida é bonita. Olha o dia de hoje. Nasceu cinza, frio, agora tem sol, calor, gostoso. A vida é bonita. Nós precisamos treinar, fazer um exercício para enxergar o lado bom, o lado positivo de tudo aquilo que nos acontece. Porque não é só um lado negativo. Vamos simplificar tudo isso. Vamos perceber que, no fundo, quando a gente trabalha causa e efeito, o resultado da nossa ansiedade, do nosso desconforto, do nosso desânimo, dos nossos mal-entendidos, no fundo, são opções que nós estamos fazendo. A opção de não falar para minha parceira que me machuca, que me incomoda, ou a opção de não fazer com o meu poder oferecer alguma coisa para o meu amigo por medo que ele fique se melindrando. E aí por diante. São opções que nós tomamos. Então precisamos rever as opções, reavaliar essas opções, refazer as opções, considerando que essas opções são renovadas permanentemente, a cada dia, a cada instante, nós podemos renovar essas opções. Então, nós precisamos aprender a brincar, a simplificar, a não se levar a sério, a refazer as opções e aproveitar a vida, aproveitar tudo que a vida tem de bom para oferecer, porque o nosso objetivo é a busca do prazer. Meus amigos, de novo, o tempo me leva a ter que encerrar esse nosso encontro. Eu agradeço a todos que estão participando ao vivo dessas nossas reuniões, agradeço a todos aqueles que escrevem em seguida. Lembro que essa transmissão vai ficar no ar pelo Facebook permanentemente. Daqui a pouco nós vamos colocá-la no nosso site, que é www.verea.com.br. Estou à disposição de vocês pelo WhatsApp 99930 0230, pelo telefone da clínica 50 51 20 55 e pelo e-mail verea@verea.com.br. Meus amigos, na semana que vem, quarta-feira, dia 19, não teremos a nossa live e vamos retomá-la na quarta-feira, dia 26 de setembro, onde vamos falar sobre a síndrome de burnout. A síndrome de burnout é aquele momento, imagine, onde você está em uma linha e não sabe se cai para a direita ou cai para a esquerda. Na quarta-feira, dia 26, a gente vai falar, esclarecer mais sobre isso. Agradeço a todos, uma boa semana, um bom dia, tudo de bom para vocês e até a próxima. Obrigado.